Opa, nós cada dia não, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. Não nos deixe cair na tentação, mas mais mal. Não deixo você morrer, não deixo você cair. Todos conhecem o Vossen, mas nem todos sabem como iniciou a história do clube mais tradicional da cidade de Assis. E ao falar do Esquadrão da Fé, é impossível não começar falando de seu fundador, o padre Aloísio Bellini. Ele era, à época, o principal líder do bairro, né? A Vila Operária era praticamente uma cidade. E se assim era, ele era o prefeito da cidade. Porque aqui ele fazia as atividades sociais, as atividades esportivas, as atividades culturais, as atividades sociais. Aqui ao fundo nós temos uma biblioteca circulina, que infelizmente não existe, mas que no tempo deles funcionava como biblioteca. Havia um teatro amador, havia um cinema, havia uma banda municipal, havia um coral. Então eu não vivenciei, né, muito esse período do Padre Bellini. Acho que a única lembrança que eu tenho, e talvez a lembrança mais forte que eu tenha dele, foi o pontapé inaugural que ele deu aqui na partida do Tunicão, no jogo do Vossen contra o Corinthians. Mas a gente escuta muito, né, falar sobre ele, as histórias dele, e não tem como ignorar o fato do Vossen estar diretamente ligado ao Padre Bellini, que pelo que a gente escuta ultrapassava esse conceito de padre e era também um líder comunitário aqui da Vila Operária, que era um bairro importante aqui da cidade. A gente tinha uma intimidade dentro dele, com o finado meu pai também, né? Eles tinham muita intimidade, vinha de vez em quando almoçar aqui em casa. Então eu tinha uma intimidade muito grande com o Padre Aloísio. Devo muito a ele, inclusive ele fez meu casamento lá na catedral, não fez aqui, se levei ele lá fazer lá. Então o Padre Aloísio era um paraíso para nós, nossa família e para todos os amigos. Pode perguntar em qualquer lugar que você perguntar dele. Esse aí foi o verdadeiro padre. Quando a gente viu, muito tempo depois, a chegada dos médicos cubanos a Assis para fazer o programa Saúde da Família, naquele tempo o Dr. Baliotti já fazia isso na Vila Operária a pedido do padre. Era um médico que vinha atender na Vila Operária e que percorria as casas. Ou seja, o que o programa da Saúde da Família veio a fazer depois de 20 anos, na Vila Operária já tinha. A SADAVA, Sociedade de Amigos da Vila Operária, o CAPSA, Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio, que era uma atividade que existe até hoje, uma entidade que atende assistencialmente as famílias mais carentes com distribuição de sopão, de cesta básica, etc. Ou seja, ele cuidava praticamente de tudo, cultura, esporte, social, medicina, saúde, enfim, tudo isso havia com ele a preocupação. E no caso específico do esporte, ele encontrou no futebol e no Maneninho a grande maneira de atrair as pessoas para vir para a religião. Que ele viu no futebol, ele gostava muito do futebol e via no futebol uma oportunidade de tá trazendo as crianças do bairro, os jovens do bairro para o caminho do bem. Então, né, os marianinhos, como surgiu o Vossen em 54, a gente sabe de todas aquelas lendas, né, que o padre dava missa, tinha missa de domingo e só quem frequentava a missa que recebia um valinho para depois estar podendo jogar nas partidas do Vossen. Baseado nisso, ele conseguiu fazer do Vossen muito mais do que meramente um clube de futebol, né? Ele fez ali, ele trouxe com ele conceitos, as cores do clube, por exemplo, né? Também são histórias todo mundo fala, o bordô e o branco, né? O sangue e o corpo de Cristo, as frases que estão em latim no distintivo do Vossen, audite vossem domini, non ducor duco, né? Que ouviste a voz do Senhor, não sou conduzido, conduzo, que também é uma palavra em latim que está na bandeira do estado de São Paulo, se eu não estiver enganado, ou é lema de alguma coisa relacionada ao estado de São Paulo. Outra coisa que é importante ressaltar também é a questão do hino. O hino do Vossen, muita gente confunde, muita gente acha que o hino do Vossen é uma composição do Rodolfo Hansted, que é aquela Vossen, Vossen, Vossen. E é uma música carismática, mas na verdade não é o hino original do Vossen. A música, o hino, quem escreveu foi o Padre Bellini também, assim como ele desenhou o distintivo. E essa música, existe registro dela, né? É uma música que hoje em dia pouca gente canta, pouca gente conhece, porque muita gente vincula o hino do Vossen a essa composição do Rodolfo, mas na verdade também quem escreveu o hino do Vossen foi o padre. Então acho que é uma pessoa fundamental nesse sentido e que no retorno do Vossen ao profissionalismo em 2014 acabou sendo celebrado
de uma maneira muito importante, que é a questão do mascote do clube. O Vossen tinha aí mais de 60 anos de história e não tinha um mascote, nunca havia tido um mascote. Então foi criado um mascote pro Vossen, e o homenageado não podia ser outro, foi o Padre Bellini. O mascote do Vossen é o Bellininho, que é uma figura que faz alusão, obviamente, ao padre. O clube, o Marianinho, que antes era apenas um time, ele foi criado pelo padre Aloysio em 1954, de acordo com o estatuto, no dia 21 de julho de 1954, é a data de registro. Geralmente a data de registro não condiz com os fatos, né? Com efetivamente quando começou. Mas a data de registro e a data que se comemora é 21 de julho de 1954, a data de fundação. E dizia o padre que a intenção era exatamente atrair os meninos do bairro que jogavam bola. Naquele tempo havia muitos meninos que jogavam bola e que, por sinal, eram bons jogadores. Então eu tinha que assistir missa, comungar, assistir às reuniões, que hoje era do lado aqui, onde a gente fazia as reuniões, era praticamente aqui do lado. E o padre, a gente tem que ir, tinha o presidente, tinha o secretário, na época era o seu Firmino Leandro, o seu Albertino Leandro. Então tem toda uma história que era para a gente mais, para tirar as crianças mais da rua mesmo. Então ele tinha um trabalho muito bom a esse respeito, né? Os que jogavam no time do Marianinho tinham como condição frequentar a missa. Ou seja, ele procurava, através do que os meninos queriam, que era jogar bola, que era jogar futebol, atrair para a religião, para a igreja que o padre comandava aqui na Vila Operária. Aliás, o padre ficou aqui mais de 30 anos, quase 35 anos, até sair daqui e ir para a Itália, onde ele morreu. Mas naquele tempo, esse foi o objetivo, e aquela experiência iniciada para atrair os jovens que jogavam bola para a igreja acabou se transformando num time de futebol que se profissionalizou. Aí um grande amigo meu, que é o Jimenez Penensor, que é o irmão do Mané, que era do Banco do Brasil, e o alemão me chamou, ele faleceu agora esse meio do ano, falou: Bolão, vamos pegar eu, você, o Picha, vamos tocar o Vossen lá de uma vez. Aí o Picha, filho do Picha também, que foi o braço direito do Vossen, ele falou: vamos mexer, você vai para lá, você joga com nós lá e fica jogador e treinador. E naquela época eram os amadores, mas sempre disputava título, mas na hora do pega, como está dizendo Zé, chega lá é o regime do padre, que não podia, dos diretores lá, que o jogador tinha que ir na missa, se não fosse não podia jogar. E às vezes chegava justamente naquela época para decidir título, 2, 3 jogadores não iam na missa, aí já não gostava. Então não pode. Às vezes tem um jogador que toma todo e joga muito. E tem jogador que não bebe nada, bebe leite e não joga muito. Então tem aquelas coisas, quem é treinador principalmente, que é o melhor atleta, que é o jogador, você quer ganhar. Então levaram eu para lá, fiquei como jogador e treinador. Então fomos campeão, primeiro, não sei se foi 73, 74, 75 fomos campeão amador outra vez, tornamos ser 75, 76. Fui campeão amador 2 anos. E aí eu peguei e falaram: bom, não, vamos pôr o time na terceira. E você fica como treinador. E o Picha falou: eu fico diretor de esporte. Falou: eu com federação não mexo. Com juiz também não, agora com jogador sim. A já te conhece. E o Penensor também, que é o alemãozinho, conhecia muito esporte. Vamos colocar o time. Fizemos uma reunião na Vila Operária. E meu finado padrinho, meu, Luiz Funari, e o Dr. Luiz Menard, dentista, eles, vamos, incentivou. Eu falei: vamos colocar. E aí o time tinha sido campeão amador em 1976, bicampeão em 1977, e através do esforço do Luiz Carlos Sampaio, o Picha, conseguiu um convite da Federação Paulista de Futebol para o Marianinho virar Vossen. E aí, a partir de 1978, a história é outra, porque começou a se profissionalizar. O time do Marianinho virou o Vossen, e o Vossen deixou de ser apenas Vila Operária para ser o Vossen
de Assis, que até hoje existe. E o Vossen ingressa então no profissionalismo em 78 e acaba, de certa forma, salvando aí o futebol de Assis. E ingressa com muita força, faz uma boa campanha já no seu ano de estreia, né? Mantém aí o otimismo do público que já estava saudoso dos bons tempos da Ferroviária, quando conseguiu fazer boas campanhas nos seus primeiros anos. O time, primeiro ano que disputou o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, era formado só por jogadores da cidade, não tinha ninguém de fora. Nenhum dos jogadores do Vossen era de fora de Assis. Alguns tinham passado por times profissionais e voltaram. É o caso do Gerson, que tinha jogado em vários times e voltou para o Vossen, mas que é natural, inclusive, aqui da Vila Operária. É o caso do Pelé, que era lateral do 15 de Jaú. 15 de Jaú tinha conseguido o acesso para a elite do futebol. É o caso do Juquinha. O Juquinha era o meio-campo do Vossen, que anos antes era jogador do São Paulo. O Muricy Ramalho era reserva do Juquinha no São Paulo. E o Juquinha, em 1978, era o camisa 8, às vezes 5, 8 ou 10, do Vossen. E o Adilcinho estava subindo, que estava jogando uma bola demais. E aí fomos enxertando um jogador mais tudo da cidade. Os que foram parando, foram vindo para cá, porque foram quase da Vila Operária. A Vila Operária tinha muito jogador. Tinha 3 times, para a gente mexer era duro. Então nós fizemos essa primeira apresentação, só que os pessoal daí, ninguém ganhava nada. Nem eu, ninguém. Aí nós fazíamos rifinha para chegar num fim de partida, nós dava 10, 20 cada um. Mas era por amor à camisa. E o time foi, nós não perdíamos jogo, o time jogava muito. E mesmo sendo um time caseiro, mesmo a maioria trabalhando, a maioria dos jogadores trabalhava, tinha profissão e treinava muito pouco tempo. Eu me lembro que alguns faziam trabalho físico no Gema à noite, subindo e descendo escadas no Gema, como atividade física. Não tinha preparador físico naquele ano, não tinha treinador de goleiros, não tinha a estrutura que os times têm hoje. E mesmo assim, estreando no profissional, o Vossen em 1978 chegou entre os 4 melhores do estado, disputando contra o Cruzeiro, contra equipes que tinham muito mais estrutura do que o Vossen. Aí fizemos um excelente campeonato. Peguemos entre os 3º e 4º lugar. No 2º ano, muito bem. No 3º, ele falou, olha, nós vamos mudar a diretoria. E o Padre Luiz ficava só na minha cabeça. Mas, Bolão, o time é bom. Claro, padre. Só que agora o regime mudou, padre, agora. Esses caras que vai vir agora, jogador de fora, não é igrejeiro, não. Eles são ariscos. Acho que em 1979 ou 80... foi o primeiro ano que nós tivemos jogadores que vieram de outra cidade. Até 1980, 81 começar de fato a ser uma equipe que trazia jogadores de fora. Muitos diretores começaram a participar do Vossen e começaram efetivamente a profissionalizar, trazendo jogadores contratados de outras cidades. Então, de uma certa maneira, começou com o time caseiro, jogadores da própria cidade, mas que teve um resultado muito positivo. E depois disso, vários outros jogadores começaram a chegar em Assis e a vestir a camisa do Vossen. O Vossen, acho que construiu o seu nome, principalmente nesse período e nessa campanha de 84, como um time brigador. Era um time que dificilmente era batido dentro de casa, né? Havia muita pressão nos jogos aqui. O Vossen conseguia se impor dentro dos seus domínios e conseguia também levar muita gente para fora dos jogos, então era um time que dava dor de cabeça para todo mundo. Essa temporada de 84 a gente ouve muita coisa a respeito, mas eu acho que o principal a se destacar é que o Vossen no quadrangular final enfrentou aí times que eram maiores na sua tradição e já estavam habituados a disputar divisões acima da que o Vossen, por exemplo, sonhava chegar, que era a divisão principal. O Paulista de Jundiaí, que é um adversário que o Vossen tem nesse ano, por exemplo, é uma equipe tradicional, União Barbarense, enfim. O Vossen formou um dos seus melhores times da história, né? Muita gente é saudoso com os jogadores que passaram nessa época, com o Adilcinho principalmente, que é uma das grandes lendas. A gente ouve falar muito do Juca, o Juquinha, que veio antes do Adilcinho, antes dessa temporada. Mas o Adilcinho ficou na memória das pessoas mais velhas e também
dos nossos pais, mas que eram crianças naquela época, ou eram jovens naquela época. Então ele é um cara que ele transita entre essas gerações, ele criou-se uma idolatria muito grande com o Adilcinho nesse período, e com vários outros jogadores daquela equipe, que era uma equipe que tinha uma identificação muito grande com o torcedor. O que a gente escuta falar também, o que eu lembro do meu tio contando, é que os jogadores, por exemplo, saíam do treino e ficavam com os torcedores aqui, ou iam passear na rua. O meu tio tinha um bairro, então ele sempre contava que os jogadores passavam por lá, retornando para casa. Então sempre fazia questão de, se tivesse sobrando alguma coisa, ou se os caras não tivessem jantado, entrar com um refrigerante, um salgado, alguma coisa para os caras comerem antes de voltar para casa. Era muito próximo a relação do torcedor com os jogadores. Acho que isso criou também uma idolatria muito grande em relação a essa equipe, que merecidamente chegou aí no auge do futebol profissional pelo Vossen, na história do Vossen, mas acabou não conseguindo o acesso, o que acabou também gerando aí muitas lendas a respeito dessa campanha. 1984 foi o primeiro dos melhores momentos que o time teve em termos de resultado. 1984 o time começou com uma estrutura para chegar. Foram contratados vários jogadores que já tinham rodado por vários clubes e que, infelizmente, dentro de campo a gente perdeu. Mas foi o ano que a cidade mais se mobilizou, mais teve participação. Acredito que tenha sido, embora o estádio ainda fosse da Ferroviária, bastante acanhado, com arquibancadas tubulares, aquelas arquibancadas montadas. Foi o ano que a torcida mais se envolveu com o time, a ponto de a cidade se mobilizar, se organizar e ir acompanhar o time em Marília. Marília foi uma caravana com mais de, imagino, 30, 40 ônibus de torcedores que saíram de Assis e foram para a cidade de Marília. Na cidade onde o time passava, a gente tinha um envolvimento da torcida. Eu acho que foi o ano que a torcida mais se mobilizou, o ano que a cidade mais se mobilizou em torno do Vossen. Talvez tenha sido o grande momento, o auge da equipe do Vossen no futebol profissional em termos de repercussão, em termos até de mídia. Independente do acesso ter sido conquistado ou não, foi o grande ano de atração, que a cidade respirou futebol, o ano que a cidade conseguiu se projetar no cenário, se não nacional, mas estadual em termos de Vossen. Aquelas atuações do clube fizeram com que a marca Vossen, o nome da cidade de Assis, entrasse definitivamente para o futebol profissional. Eu acho que isso acontece em muitas campanhas, né? O Vossen era um azarão na primeira fase, que veio forte, derrubou, surpreendeu muita gente. E como você mesmo ressaltou, alguns adversários que ele enfrentou posteriormente na fase final. E quando ele pegou essas equipes na fase final, os times já estavam aí vacinados. Obviamente, né, fala-se muito aí da relação do treinador com os jogadores, né? O técnico cobrava bastante, então de poder haver um desgaste em relação a isso. Criam-se aí várias teorias, mas eu acho que a grande verdade é essa. O Vossen começou muito forte, fez um campeonato, uma fase inicial muito boa, e aí essas equipes já na fase final, como eu já disse, já estavam mais preparadas, eram equipes mais tradicionais, mais calejadas, mais habituadas ali àquele tipo de fase decisiva, e levaram vantagem, obviamente, nesse sentido em cima do Vossen, o que acabou gerando uma decepção muito grande. O Vossen acontece em muitas competições, a gente falar, né? Um time que é o azarão, aquele time que surpreende, mas chega na hora H acaba refugando. Na verdade, eu acho que o Vossen surpreendeu as expectativas e chegou até além do que se esperava numa fase inicial. É claro que, posteriormente, não combinando com acesso, muita gente ficou decepcionada, porque viu ali naquele ano, naquela temporada, a grande chance de ir além, né, de fazer história. Mas a verdade é que o Vossen teve pela frente adversários muito difíceis e que acabaram complicando aí essa trajetória. Em 1987 foi um grande momento também. Aliás, era uma situação curiosa, porque a eleição no Vossen era uma eleição disputada. Eu me lembro que aquela eleição de 1987 havia duas chapas inscritas. Uma delas era liderada pelo Deodébio Antonucci, era uma figura bastante conhecida à época, e na eleição que aconteceu na antiga sala da Associação Comercial e Industrial de Assis, que hoje inclusive é a autarquia de esportes, aconteceu a eleição
e tinha lá o Deodébio Antonúcio como o franco favorito, e aí apareceu o Paulo Silas Pinto, que é o Paulinho Calçados, saudoso Paulinho Calçados. E ele acabou vencendo a eleição e não havia muita confiança depositada nele, porque era uma pessoa que não era do meio esportivo, era um torcedor, enfim. No fim, ele acabou fazendo um trabalho excepcional. 1987 talvez tenha sido o ano de maior motivação para a diretoria. A diretoria se reunia, era uma diretoria grande de pessoas, não tinha ricos na diretoria, não tinha grandes empresários na diretoria, mas era uma diretoria que trabalhava muito. Todo mês havia bingo, noite festiva, quermesse, enfim, teve muito trabalho. E o trabalho foi recompensado, uma grande campanha foi desenvolvida. Nesse período, começa a fazer cada vez mais diferença o conceito do futebol profissional, do capitalismo e o futebol. Então o Vossen passa a depender cada vez mais de empresários, né, de presidentes, de mecenas, de pessoas que colocassem dinheiro no clube para manter aí bons jogadores. O regulamento era diferente, né? Havia transição de atletas, então era muito difícil naquele período segurar bons jogadores, levando em conta a concorrência dos clubes maiores. Hoje o jogador ele vai, né, passando aí por uma evolução até chegar num grande clube, mas naquele período era muito comum São Paulo, Corinthians, Palmeiras conseguirem achar bons atletas nessa divisão, tanto que em 88 o Vossen acaba revelando o Fabinho. 2 anos depois de ter passado aqui no Vossen, o Fabinho foi campeão brasileiro jogando pelo Corinthians. Você vê que, né, havia já uma dificuldade muito grande justamente nesse sentido de se impor financeiramente. E é uma realidade que persiste até hoje, dificulta muito os clubes de hoje em dia. Então eu acho que esse declínio dos anos 80, tem essa decepção de 84, muita gente que estava, né, otimista até então sai de campo, mesmo assim o Vossen continua sem o mesmo apoio, mas vai se mantendo vivo. Em 89 acho que chega o ápice dessa situação aí, desses problemas financeiros, dessa falta de apoio, dessa dificuldade em levar o nome do time à frente. Em 1992, o Vossen jogava até então no Marcelino de Souza, que era o São Paulinho. A gente sempre chamou aquilo lá de São Paulinho, mas é o estádio municipal Marcelino de Souza. Em 1992, a prefeitura havia construído o estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão, na Vila Operária, e especificamente no dia foi feita uma parceria do Vossen com o Mauro Morichita. O Mauro Morichita era um empresário de jogadores e que trouxe um time pronto para a cidade de Assis. Ele e o Dulcídio Vanderlei Bosquilha eram árbitro de futebol, saudoso já. O Dulcídio e o Mauro Morichita vieram para Assis e trouxeram o time pronto. O Antônio Leone era o treinador da equipe, eu não vou me lembrar de todos os jogadores, mas eu me lembro que o Antônio Leone era o técnico, o goleiro era o Abel, e o Leopoldo era seu reserva. Tinha o Toninho Santos, quarto zagueiro, que fez apenas uma partida, depois foi vendido para o São Paulo. Enfim, o Vossen inaugurou o estádio Tonicão contra o Corinthians. E o Mauro Morichita trouxe o Corinthians para Assis com a seguinte proposta: paga-se todas as despesas e metade do lucro fica para o Vossen, metade fica para a empresa dele, que era Esporte Mania. Era uma coisa assim, o nome da empresa, ele tinha uma empresa. Bom, e naquele dia de março de 1992, foi inaugurado o Tonicão. E aí, como era o Corinthians, à época recentemente campeão brasileiro, muita gente compareceu no estádio. Acho que 10, 12 mil pessoas com certeza tenham comparecido no estádio. Especificamente sobre o jogo contra o Corinthians, eu lembro assim de uma lotação muito grande, o Tonicão abarrotado, tinha gente no barranco aqui, além das arquibancadas, o pessoal sentou pelo campo todo, era uma coisa assim imensa. Eu lembro que menor já não pagava se tivesse acompanhado, então tinha muita criançada, né, que não tinha dinheiro, mas também o pai não veio, mas as crianças ficavam aqui na frente esperando um adulto chegar para falar: ô tio, entra comigo e tal. Então eu lembro de ter chego com meu avô quando eu vim assistir esse jogo. Meu avô era corintiano, meu avô materno veio aqui para poder acompanhar, lógico, o time que era campeão brasileiro, tinha as maiores estrelas ainda do título brasileiro do Corinthians. E tinha aí, Assis é uma cidade corintiana, até o Vossen tem um pouco dessa
desse vínculo com o Corinthians na questão da raça, do torcedor maloqueiro e sofredor, esse tipo de conceito que o Corinthians adotou, o torcedor do Vossen já tinha esse tipo de ideia há décadas atrás. E aí acho que tinha um clima muito festivo para esse jogo, né? A população em massa comparecendo, muita gente torcendo para o Corinthians, só que muito mais gente torcendo para os arquirrivais, então veio aqui trazer a sua torcida para o Vossen. Mas infelizmente no campo, assim, eu lembro que foi um jogo que o Vossen não conseguiu fazer frente ao adversário, né? Rapidamente o Corinthians resolveu, foi superior. Acho que, pelo que eu lembro, assim, vagamente dos comentários das pessoas que estavam do nosso lado, chegou a tirar o pé o Corinthians em algum momento para não estragar a festa, porque a gente sabe também que os jogadores do Corinthians foram muito bem recebidos aqui naquela ocasião, tanto que eles falam sobre isso até hoje. Quando eu entrei no estádio, eu trabalhava na época já em rádio, já na imprensa, e eu entrei no estádio e vi, tinha um palco lá montado, um palanque das autoridades para inaugurar. E o prefeito à época era o Romeu José Bolfarini e o bispo da cidade era Dom Antônio. E eu vi aquelas autoridades lá e não vi o padre Aloysio Bellini. Eu falei, mas cadê o padre? Aí o prefeito falou, mas ele não está aqui? Aí todo mundo percebeu e notou a ausência dele. Eu falei, não, ninguém vai inaugurar esse campo sem a presença do padre Aloysio. E aí eu me lembro que eu peguei um carro da polícia, conversei à época, era o capitão Lincoln, que depois já se aposentou no grau maior da hierarquia da polícia militar, mas à época eu acho que era capitão ou tenente ainda. Eu falei, me empresta o carro da polícia que eu vou lá buscar o padre. E eu fui lá, naquela época o padre já estava morando na igreja Bonfim, no bairro Bonfim. E o polícia me levou lá com a viatura, era um Fusquinha, agora não tem mais, era um Fusquinha, preto e vermelho, a gente chamava de baratinha na época. E aí chegamos lá no Bonfim, o padre, quando eu entrei, o padre estava debruçado, assim, sobre a mesa, ele deixava sempre a porta aberta, eu entrei, ele estava debruçado sobre a mesa, imagino que chorando ou pensando alguma coisa, me parecia bastante abatido, bastante triste, ouvindo a transmissão na rádio da inauguração do estádio. E aí eu falei, padre, eu vim buscar o senhor para ir para o estádio. Eu não fui convidado, ele falou. Ele era um italiano assim, durão, né? Eu não fui convidado. Eu falei, não, eu vim trazer o convite, o senhor vai, nem que seja na marra. O senhor vai vir com o carro da polícia, inclusive. Aí eu tive que esperar ele colocar a batina, mas acabou indo. Ele, em princípio, não queria ir, mas eu forcei bastante e acabei conseguindo convencê-lo. Coloquei ele na viatura da polícia e a gente foi. Chegamos no estádio e o portão estava fechado, a gente buzinava, tocava sirene e as pessoas não ouviram porque estava começando, e rojão, o Vossen estava entrando em campo para inaugurar. E aí, depois de bater muito no portão, apareceu alguém. Quando eu entrei com o padre, com a viatura, não havia, as pessoas já estavam todas no meio do campo, no meio do gramado, ia soltar a bola para inaugurar oficialmente o estádio. Era o Neto, inclusive o capitão do Corinthians, ele que ia soltar. E aí tem algumas imagens da época, esse jogo foi transmitido pela TV Bandeirantes, foi transmitido pelas rádios da cidade, havia muita gente, era um dia de semana. E quando entramos, eu levando o padre até o meio do gramado, as imagens mostram lá que a hora que ele chegou já estava praticamente para inaugurar o estádio. Ele acabou entrando e ainda deu tempo dele dar o pontapé inicial. Então seria injusto para a história do Vossen, para a história do estádio Tonicão, o estádio não ser inaugurado com ele, que é o fundador do Vossen, e o Vossen naquele momento era a razão da existência do estádio. Porque se não tivesse o clube no profissional naquela época, não haveria estádio. E sem o padre não haveria o Vossen. Então conseguimos, na prorrogação, aos 45 do segundo tempo, ou na prorrogação, corrigir o que seria uma grande falha da história de Assis, que era a ausência do padre Aloysio na inauguração do estádio Tonicão. Eu acho que o Tonicão, de certa forma, matou o Vossen. É até um pecado falar isso, mas o Marcelino ou o Campo da Ferroviária, que eram estádios que o Vossen jogava anteriormente, eles eram estádios que tinham cara de interior, né? Um campo acanhado, o alambrado próximo ali do campo, então a torcida exercia grande pressão sobre os jogadores rivais. E o Tonicão, ele é um estádio diferente, ele tem
pista de atletismo, ele é um estádio para 10 mil pessoas. Hoje a gente sabe que é muito difícil comportar aí 10 mil pessoas num jogo, não só do Vossen, em outras equipes mais tradicionais do futebol paulista, até mesmo no campeonato da primeira divisão, a gente vê jogos aí com 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Naquela época ainda se lotava, né, os campos, mas hoje em dia essa realidade não é a mesma. Então o Vossen teve muita dificuldade nessa transição de vir jogar para o Tunicão, né? Passar a atuar no Tunicão, que era um estádio com dimensões maiores, um estádio mais moderno, mas que não comportava ali a mesma torcida, não exercia a mesma pressão sobre os adversários, né? Passou a ser diferente jogar aqui no Tunicão do que para quem estava acostumado a jogar no Marcelino, que os jogadores no Marcelino, por exemplo, antes de entrar em campo, eu lembro que eu era moleque, a gente ia assistir jogo no Marcelino, tinha uma grade ali que ficava justamente na onde os jogadores passavam para entrar no campo. Então toda a molecada já ficava com um saquinho, alguma coisa ali esperando para poder jogar nos jogadores rivais, fazer aquele barulho. E aqui no Tunicão isso acabava não acontecendo. A torcida, quando eu joguei, a gente jogava no clube no São Paulinho Municipal Marcelino de Souza. Lá o campo é acanhado, a torcida fica do lado do jogador, do lado do bandeirinha, então era uma pressão tremenda. E a torcida ajudava muito, porque o pessoal ia, incentivava. E vaia faz parte do jogo, né? Se não tiver vaia, não tem. Você está ali para apresentar um bom futebol. Às vezes não dá certo, então a torcida vai, mas você tem que entender o lado da torcida. O Vossen perdeu muita força nesse sentido. E aí acaba se desistindo, o Vossen acaba sendo licenciado aí pela primeira vez, né? O Vossen deixa os gramados pela primeira vez na sua história. Time de futebol é difícil de se tocar. É muito custo, é muito dinheiro. Ou você arruma poucos que tem muito dinheiro, ou você arruma muitos que tem pouco dinheiro. E aí tivemos algumas experiências. O Mauro dos Santos acabou sendo presidente e ele tinha uma administração totalmente centralizadora. Ele tocava o time sozinho e ele fazia o que exatamente ele queria que fosse feito. Então tivemos várias experiências até que os resultados ruins dentro de campo começaram a desestimular as pessoas a participarem. Eu talvez tenha sido a pessoa que mais tenha conhecimento e que tenha lutado para que o Vossen voltasse. Eu senti o amargo do afastamento em 2002, a tristeza de todo esse período. E no final de 2013, por algo que eu posso até acreditar que seja algo divino, não sei. O Clube Atlético Acizense tinha feito uma campanha fenomenal no ano de 2013. E aí eu particularmente imaginava que o Vossen jamais voltasse. Porque a cidade tinha se envolvido com o Atlético Acizense, o time tinha feito uma boa campanha, o time tinha uma boa estrutura. Eu imaginei que dificilmente o Vossen voltaria. Até que um desentendimento surgido na diretoria do Acizense fez com que alguns daqueles que administravam o time me procurassem e me perguntassem: português, é possível o Vossen voltar? Eu disse: olha, só teremos essa resposta se formos à Federação Paulista. E fomos à Federação Paulista. E quando estivemos na Federação Paulista, recebidos pelo então vice-presidente Reinaldo Bastos Carneiro, que era uma pessoa com quem eu tinha muito receio à época de conversar, porque me falaram que ele era muito duro, que ele era muito ríspido. E eu procurei primeiro ter algumas informações dele e procurei, assim como várias pessoas procuraram apoio em gente que tivesse acesso na Federação Paulista. Muitos deputados foram procurados, muitas lideranças políticas foram procuradas para tentar intermediar. E eu, junto com o Fiuza, com o Gilson, estivemos na Federação Paulista e percebemos uma possibilidade, desde que conseguíssemos registrar toda a documentação, etc., um trabalho burocrático. E aí eu me lembro, como se fosse hoje, que o vice-presidente, que agora é presidente da federação, disse: a pretensão de voltar ao time é uma pretensão política? Eu falei: não, não é uma pretensão política. Nós queremos resgatar uma história que começou com um padre que faleceu e que talvez seria o maior presente para a história desse padre reativar o time.
E ele acreditou nisso, além, obviamente, da influência de todos os que contribuíram para que isso ocorresse. E eu me lembro que ele falou, olha, vocês voltem para Assis, façam isso, e deu eu tenho até hoje o papelzinho anotado com as providências que teriam que ser tomadas. Vai no departamento tal, paga isso, vai no departamento X, faça isso, vai no departamento tal, 5 itens. Eu falei, pode anotar mais um, número 6. Voltar aqui na sua sala para dar um abraço. E isso que aconteceu. Nós fomos em todos os lugares, pagamos isso, e conseguimos voltar ao Vossen. Foi quase que um milagre. E eu acho que na minha vida talvez tenha sido a coisa mais difícil que eu tenha conseguido, ou ajudado a conseguir. Obviamente que não foi eu que consegui sozinho, muita gente ajudou, mas eu tive participação ativa e direta nisso. E a felicidade foi de volta ver esse uniforme bordô e branco, o bordô que representa o sangue, o branco que representa o pão, o bordô que representa o vinho, essa história de Audite Vossem Domine, ouvir a voz do Senhor em latim, não do corduco, não sou conduzido, conduzo. Enfim, essa história precisava ser resgatada e felizmente a gente conseguiu. Eu espero que ela continue, esse é o meu desejo e tudo que puder farei para que essa história continue. As pessoas elas têm que ter ciência que o Vossen é um time do interior. Eu acho que tem torcedor que às vezes vem pro Tunicão aqui esperando ver o Real Madrid jogar ou o São Paulo. Então acho que o time só é válido se é campeão, só é válido se o time é campeão, se o time vence de goleada. O Vossen ele tem uma coisa, eu tenho uma relação diferente, acho que o Vossen proporciona isso, porque eu vejo muitas pessoas, eu me identifico muito com outros torcedores que têm esse mesmo sentimento, que é aquele lance de você vir pro estádio para ver o bordô e branco em campo mesmo, para ver garra, o cara dar um carrinho. Aqui acho que as pessoas valorizam muito mais quando o cara dá um carrinho e vai até o fim numa jogada do que propriamente um chapéu. Lógico que todo mundo quer ver golaço, quer ver gol de bicicleta, de voleio, né? O cara driblando aí o time inteiro. Mas aqui é muito ligado a esse conceito da raça, da persistência, o que também está indiretamente ligado ao clube. A questão da fé também, não só a fé pela ligação com a religião do Padre Bellini, mas a questão da fé do torcedor de sempre acreditar. De todas essas vezes que o Vossen se licenciou, ficou afastado dos gramados e o torcedor acreditou até o fim, até o Vossen retornar. Então acho que essa relação de proximidade é que faz o Vossen tão especial para o torcedor e acho que isso é o principal, é o que conserva a paixão do torcedor em relação ao Vossen, é esse sentimento. Nós te adoramos e você sabe por quê. Esquadra